Tema de hoje: Jesus e suas ovelhas. A gente está vivendo um tempo, irmãos, a cada dia que se passa, as ovelhas de Jesus, aquelas que entendem o chamado, que entendem por que são servos e servas do Senhor, precisam ouvir mais a sua voz. Essa semana que passou eu estive lá no Átrio, no Centro de Recuperação. Eu perguntei a eles: quantos de vocês aqui já tem Jesus dentro do seu coração? A maioria já recebeu Jesus, acho que 1 ou 2 lá ainda não. Tá, você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você já fez uma análise, uma avaliação da sua vida? Você se converteu mesmo? Bom, vamos então entender o que é conversão. Conversão é você estar num caminho e de repente você sair desse caminho e ir para o outro. Semana passada nós falamos melhor sobre isso aqui. O apóstolo Paulo escreveu: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Só que essa questão de conversão hoje em dia, parece que está um pouco difícil das pessoas entenderem. Porque as pessoas vão às igrejas, isso é legal, ótimo, ir à igreja, buscar ao Senhor. Mas muitos não querem mudar de vida, elas querem ir para a igreja, elas querem adorar a Deus ou servir a Deus, enfim. Mas elas não querem mudança nas suas vidas. Elas querem continuar fazendo as mesmas coisas. Bom, o protótipo de Deus para nós é Jesus. E se você olhar para a vida de Jesus enquanto homem nessa terra, ele sempre foi um modelo para que pudéssemos seguir. E Jesus, uma certa vez, ele estava com seus discípulos. Existiam pelo menos 3 tipos de pessoas que seguiam Jesus. Aqueles que eram os seus discípulos, que o amavam mesmo. Aqueles que seguiam a ele só para resolver os seus problemas. E aqueles que estavam ali tentando encontrar algo para poder julgá-lo, para poder prendê-lo, para poder desacreditá-lo. João capítulo 10, versículo 1. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhecem a sua voz. Se Jesus nos considerou e nos trata como ovelhas, primeiro de tudo, nós precisamos da ajuda de Jesus. Ele disse que Ele é o bom pastor. Ele disse que Ele dá a vida pelas suas ovelhas e Ele já deu a sua vida por nós. Então, quando nós entendemos isso, algumas coisas começam a mudar dentro da nossa mente. A Bíblia nos ensina que quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, o seu Espírito Santo vem habitar em nós. E Ele nos capacita, nos fortalece, Ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis por nós. Ou seja, o Espírito Santo está em nós para nos ajudar, nos capacitar, mas ajudar e capacitar quem quer, quem deseja essa mudança. E aí é a questão. A questão é que nós estamos chegando num tempo que tem muitos pastores vivendo nessa terra. Ótimo. A questão aqui é: esses pastores realmente estão servindo Jesus? São também ovelhas de Jesus? Porque Jesus diz que tem uma diferença. Tem gente que vem para roubar, para matar, para destruir. O diabo vem para fazer isso e ele usa pessoas para fazer isso. Eu já falei aqui, existe uma estatística no Brasil de aproximadamente 2 milhões, aliás, 20 milhões de pessoas que são pessoas desviadas, afastadas, desigrejadas. Por quê? Ora, porque um dia foram numa igreja, começaram a servir a Deus e de repente alguma coisa decepcionou essa pessoa, alguma coisa fez com que ela se afastasse.
A pandemia está aí para nos mostrar que depois dela, muitos desistiram do Evangelho. Eu considero que essas pessoas nunca entenderam o que é se converter. Eu considero também que muita gente hoje não está preparada até para o fim do mundo, porque se o mundo mesmo acabasse logo, hoje, muita gente provavelmente desistiria, ficaria para trás, porque ela não está preparada, ela não conhece, ela não ouve a voz de Jesus. E tem gente que fala assim, esse cara fala que é crente, esse cara fala que vai na igreja, mas, meu Deus do céu, se for para ser que nem ele, eu nem vou. Porque as pessoas ainda não entenderam o que é se converter, é abrir mão de muita coisa que fazíamos lá atrás, praticávamos lá atrás. Hoje nós nascemos de novo, nós temos uma nova vida, e nessa nova vida as coisas velhas passaram, agora a gente vive diferente. Ou seja, como ovelhas, a gente ouve a voz de Jesus, a gente segue Jesus. E eu estou te trazendo essa mensagem hoje aqui, para que você entenda que hoje, no século 21, irmãos, irmãs, com tantas ministrações, pregações, pastores, bispos, apóstolos, evangelistas, glória a Deus, tem vários. Existem N ministrações na internet de pregação da palavra de Deus e tal, mas toma cuidado, checa na palavra de Deus para ver se essas pessoas estão falando a realidade. Você não vai ouvir a voz dele, você vai ouvir a voz de Jesus, da palavra dele. Você vai ouvir o que Jesus quer para você. E Jesus quer o melhor para a gente, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Eu estou falando isso com os irmãos hoje, porque a gente está vivendo num tempo que tem muita gente sendo enganada. Tem muita gente sendo iludida, ludibriada, por pseudos pastores que dizem estar pregando a palavra. Mas algumas coisas a gente precisa entender, e como ovelhas, em primeiro lugar, a gente foi chamado para a gente gerar ovelhas. E ainda está ecoando na minha mente essa questão de adorar a Deus, de buscar a Deus, de não levantar altares no sentido figurado do passado, mas ter esses altares de agradecimento, de adoração por tudo que Deus tem feito por nós. E olha que Deus tem feito coisas tremendas por nós. Mas hoje a gente vive num tempo de pessoas ingratas. As pessoas são ingratas, elas recebem as bênçãos e vão embora. Irmãos, vamos nos esforçar, vamos gerar ovelhas, vamos falar de Jesus, na verdade vamos mostrar Jesus através das nossas vidas. Deus te capacitou com dons e talentos para você servir as pessoas, para você abençoar as pessoas, aleluia. Eu louvo a Deus pelas irmãs que temos aqui, irmãos que temos aqui, as irmãs, né, que no sábado que vem vão estar aí com o talento, oferecendo, né, para abençoar a vida das pessoas, né? Outros irmãos aqui que trabalham, que oferecem o seu talento, o seu dinheiro, o seu tempo para cuidar desse lugar, limpam aqui, faz com carinho, cuidam do estacionamento, cuidam lá da extensão que nós temos a casa, gente que entrega marmitex, gente que entrega cestas básicas, que prepara, irmãos que trazem mantimentos para formar cestas. Sim, essas pessoas estão ouvindo o que Jesus está falando, porque nós fomos chamados para abençoar as pessoas. Por isso que nós aqui nessa igreja, a gente preza pela palavra de Deus, ler a palavra, entender a palavra, viver a palavra do Senhor. Por isso que tem muita gente que às vezes não quer ficar aqui, porque aqui a gente preza pela palavra. A gente ensina a palavra. E só não é abençoado quem não quer. Meu irmão, não se deixe enganar. Repito aqui, Jesus te ama. Ouça a voz dele. Ouça Jesus querendo falar com você. Ou seja, Jesus, ele preza pela minha e pela tua vida. Nós somos lavados e remidos pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. É por isso até que nós vamos comemorar hoje aqui esse momento ápice do Evangelho, de participar da ceia, de comer um pedaço de pão, de beber um suquinho de uva, de lembrar
do corpo dele que foi moído na cruz do Calvário, do seu sangue derramado. E graças a Deus que ele derramou o seu sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Estamos abençoados. O Senhor te deu um mês de novembro muito abençoado. Que as portas continuem abertas sobre a tua vida. Tudo que vier na tua mão, que Deus prospere. Que Deus te capacite em nome de Jesus.